Como há de ser Cristo exaltado em vir segunda vez para julgar o mundo? A igreja. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos estudando a sessão de número 10, na verdade, né? Que são as perguntas 50, sessão 9, perdão, a obra do mediador, perguntas de 46 a 56. Então, hoje, nós concluímos a sessão 9ª do Catecismo Maior. Os tópicos da nossa aula hoje são... A nossa aula é dividida em duas partes, né? Na primeira parte da nossa aula, serão 4 tópicos abordados. Nós vamos falar sobre a exaltação de Cristo e como ela ocorre. Então, a exaltação de Cristo, ela ocorre em 4 fases: na sua ressurreição, na sua ascensão e em sua majestade e realeza. E hoje, o nosso foco principal é estudarmos a exaltação de Cristo Jesus em vir julgar o mundo. Então, Cristo, ele é exaltado no seu juízo, no julgamento que ele há de trazer sobre todos os homens. Como Cristo é exaltado, então, em vir julgar o mundo pela segunda vez? Então, nós entendemos que essa exaltação, ela ocorre na manifestação da sua justiça, na manifestação do seu poder, na manifestação de sua própria glória, porque nós temos a glória do Pai e temos a glória do Filho, e no juízo a manifestação da glória do Filho e na manifestação de sua autoridade. E que Deus assim nos abençoe na exposição de nossa aula de hoje. Então vamos ver a exaltação de Cristo ao exercer o juízo, manifestando então a sua justiça. Atos 3, de 13 a 15. Atos 3, de 13 a 15. Diz o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. É uma referência aqui ao fato dos judeus religiosos terem traído e negado o nosso Redentor, o santo e o justo, e pedistes que vos concedeste um homicida, falando justamente sobre a soltura de Barrabás. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, sobre a manifestação da justiça de Cristo a seus inimigos. Então, os nossos símbolos de fé afirmam que o Senhor vai manifestar a sua justiça aplicando-a àqueles que o traíram, conforme o texto. Então, todos aqueles que trocaram Jesus por Barrabás, que negaram o nosso Redentor, e dessa forma blasfemando contra o Espírito Santo, todos esses serão julgados. Todos esses serão julgados. Não passarão impunes aqueles que traíram e negaram o nosso Salvador. E também essa justiça será aplicada a todos os que o negaram. E essa afirmação em todos que o negaram, não só no ato temporal do juízo e da condenação de nosso Redentor, mas em todos os tempos. Então vale destacar aqui, mesmo que uma pessoa seja boa, seja íntegra, seja correta, seja verdadeira em tudo aquilo que ela faz, a sua moralidade não o salvará. O seu senso de justiça não o salvará.
a correção de suas atitudes não o salvará. E nós constantemente precisamos rever o nosso vocabulário. Porque é muito comum entre nós ouvirmos a seguinte afirmação: a pessoa ela é tão boa, que só falta crer em Jesus. Vocês já perceberam a gravidade dessa afirmação? É como se Jesus fosse um mero acessório, um mero detalhe. Lembremos que toda boa dádiva, todo bom comportamento não vem do próprio homem. Se há algum senso de justiça e se há algum senso de verdade no homem, isto é a manifestação da graça comum. O homem não tem de nada do que se vangloriar. Nós não somos bons pela nossa própria essência. O homem não é bom pela sua própria natureza. O homem ele é mau, ele é corrompido. E voltando aqui ao ponto da nossa aula, todo homem que negar a Cristo Jesus, que rejeitar a Cristo Jesus, esse homem ele está condenado. Condenado. Por mais reto que aos nossos olhos sejam os seus passos, por mais reto aos nossos olhos que sejam as suas atitudes, a negação a Cristo Jesus o faz condenado. E por outro lado, vale lembrar que em o nome do Senhor Jesus há salvação e redenção para o mais terrível dos pecadores. Um episódio muito conhecido da crucificação de nosso Redentor é aquele ladrão que estava ao seu lado e que durante toda a sua vida provavelmente fez coisas más que o levaram à condenação eterna, até aquele momento. Lembremos historicamente que todo aquele que morria na cruz, morria na cruz porque havia cometido crimes hediondos. A crucificação era o mais pesado dos flagelos, era o mais pesado dos castigos. E lá estava um homem que até aquele momento estava condenado, sem esperança, mas ele faz uma única declaração de fé, um único pedido: mesmo tendo feito o mal a vida toda, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a resposta afirmativa de nosso Redentor foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí vem muitas vezes o senso de justiça humano. É comum a gente ouvir a seguinte afirmação: mas não é justo isso. A pessoa ela fez um mal a vida toda e na última hora ela se arrepende e crê em Jesus, ela é salva. Já ouviram isso? Mas não é certo isso. Eu não concordo com isso não. A pessoa ela faz o que é certo a vida toda, faz o que é reto a vida toda, e porque não crê em Cristo Jesus é condenado. E o que faz o mal a vida toda, no final da vida crê em Cristo Jesus é salvo. Já ouviram isso? E é interessante como a palavra de Deus claramente afirma o seguinte: Deus não estabeleceu uma justiça segundo os critérios do homem, mas Deus estabeleceu uma justiça segundo os seus próprios critérios. E Ele estabeleceu esse padrão de justiça por uma simples razão: quem é o Rei dos Reis? Quem é o Senhor dos Senhores? Quem é o Criador de todas as coisas? É Ele. E o Senhor faz tudo como lhe apraz. E olha só que interessante, como a nossa fé ela é manifesta quando nós submetemos o nosso senso de justiça, quando nós submetemos os nossos valores
a palavra de Deus. Senhor, eu acato a sua justiça. Eu me submeto à sua justiça. Porque eu creio que tu és soberano sobre todas as coisas e o Senhor faz tudo como lhe apraz. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Romanos capítulo 11. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Então, a nossa fé se manifesta também em nós aceitarmos o padrão de justiça de Deus. E qual que é o padrão de justiça de Deus? Somente serão salvos aqueles que creem no nome de Cristo Jesus e confessam o nome de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ok? Então, todos aqueles que negaram, que negam e que negarão o nome de Cristo Jesus serão julgados pelo nosso Redentor e estarão condenados. Continuando, a sua justa justiça será aplicada contra todos os que se condenaram à morte. E aí, esse é um fato temporal. O texto de Atos nos remete à realidade do julgamento e da crucificação da morte de nosso Redentor. Todos aqueles que participaram daquele episódio, daquele fato real da história, serão julgados por Cristo Jesus. Serão julgados por Cristo Jesus. E sua justa justiça será aplicada contra todos os que trocaram por um homicida, Barrabás. O relato do Evangelho diz que a multidão gritava: crucifica-o, crucifica e solta a Barrabás. Todos aqueles ali, naquele episódio histórico, que disseram: solte Barrabás, serão julgados e serão condenados. A palavra do Senhor assim nos diz. Então Deus, ele manifesta a sua justa justiça, condenando, julgando todos aqueles que o traíram, que o negaram, que o levaram à morte e que trocaram o nosso Redentor por um homicida chamado Barrabás. Da segunda parte, Cristo Jesus, ele manifesta o seu poder na segunda vinda, manifesta a sua glória, manifesta a sua exaltação, revelando a todos o seu poder. Mateus 24, 30 a 31, nós cantamos parte desse versículo agora com Robson pela manhã. Mateus 24, 30 a 31 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, eu gostaria de destacar, à luz desse texto aqui, algumas afirmações sobre a segunda vinda de Cristo Jesus e o seu retorno glorioso. Primeiro, lembremos, será um evento único e definitivo. Não tem dois retornos, não existem duas vindas de Cristo Jesus. Não existe uma vinda que ele pega a igreja, ele leva para os céus e fica uma outra parte aqui. Aquela série Deixados para Trás é ficção de Hollywood. Ok? A vinda de Cristo Jesus é um evento único e definitivo. Esse evento não vai ser adiado. Esse evento não tem como ser procrastinado.
esse evento, olha só que interessante, como Deus faz tudo perfeito. Este evento, ele já foi definido por Deus antes que o universo fosse criado. Antes que todas as coisas viessem a existir, Deus já havia determinado a vinda do seu Filho pela segunda vez, só que agora com glória e poder. Por isso, e aqui vale uma reflexão, que a queda do homem não foi algo que pegou Deus desprevenido. A queda e a desobediência dos nossos pais lá do Éden não surpreendeu a Deus. Jesus não foi o plano B, né, Denilza? Não foi o plano B da história. Sempre ele foi o plano A. Tudo o que ocorre, tudo o que ocorreu em todos os tempos, em todas as eras, nada foge ao controle absoluto, soberano e pleno do nosso Deus. Então, e aqui vai uma afirmação. Cristo, ele retornará em primeira instância, não por causa do homem, mas em primeira instância, o Filho há de retornar para a promoção da glória de Deus Pai. Em segunda instância, sim, por causa da igreja. Então, é muito comum a gente sempre ouvir a seguinte afirmação: Cristo, ele virá por causa da igreja, por causa do seu povo. Esta é uma verdade, mas ela não é plenamente correta. Entendamos. Todas as coisas redundam para quê? Para a glória de Deus. Então, por que o Filho há de vir? Para a glória de Deus. E, promovendo a glória de Deus, nós seremos redimidos, restaurados, e viveremos, como lemos em 2 Pedro capítulo 3, no novo céus, na nova terra. Então, nunca nos esqueçamos que todas as coisas, elas convergem para uma única direção, todas as coisas convergem para um único caminho. Deus faz todas as coisas com um único propósito. O propósito soberano e perfeito de Deus em todas as coisas é a promoção de sua glória. O universo foi criado para a glória de Deus. Seremos salvos para a glória de Deus. Então, voltando aqui, a vinda de Cristo Jesus será um evento único e definitivo. Vai soar as trombetas, o nosso Redentor virá, acompanhado dos anjos e dos crentes, das almas dos crentes. Então será o fim. Segundo ponto importante, será um evento visível. Todo olho verá, em todo lugar da terra, em todos os povos. Nenhum olho deixará de contemplar a glória de Cristo Jesus em seu retorno. Terceira afirmação, será um evento audível. Será um evento audível. Ouviremos o som da trombeta. Ouviremos a movimentação das milícias celestiais. Todo ouvido ouvirá. Será um evento anunciado em toda a terra. Não vai precisar de amplificação, de microfone, de nada disso. O Senhor já preparou este dia, e esse evento ele será completo em toda a sua glória. Por que esse evento ele será visível? Porque esse evento será audível a todos os povos? Porque ali haverá uma seleção, uma separação. Será separado o joio do trigo, os bodes das ovelhas. E os anjos, sobre a ordem e a batuta do Redentor, hão de reunir os eleitos em todos os tempos, em todas as épocas, os 4 cantos do mundo. Todos esses se reunirão com um propósito: os eleitos, a adoração de Cristo Jesus. E agora eu vou surpreender vocês. Haverá um momento
na história um único momento em que os eleitos e os ímpios farão a mesma coisa juntos? Já parou para pensar nisso? Vai haver um momento na história em que os eleitos e os ímpios e os réprobos e os incrédulos, todos eles farão a mesma coisa. Adorarão ao Cordeiro. Porque a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se... Só que depois que os ímpios adorarem ao Cordeiro, aí cada um vai para o seu canto. Cada um vai para a sua própria eternidade. Nós para a glória eterna com Cristo Jesus. Reinaremos com Ele para todo o sempre. Contemplando a glória do nosso Senhor. Contemplando a glória do Cordeiro. Ouvindo a voz do leão da tribo de Judá. E os ímpios sofrerão a condenação eterna por terem rejeitado o Rei da Glória, por ter virado as costas ao Redentor, ao nosso Salvador Cristo Jesus. Uma quarta observação sobre esse evento: ele será um evento universal, ou seja, todos verão. Todos verão. Será um evento glorioso. Na primeira vinda de Cristo, no seu nascimento, ele veio no estado de humilhação. O nosso Redentor, ele veio no estado de humilhação. E como nós estudamos, a humilhação do nosso Redentor em seu nascimento se deu de várias maneiras. Em ter ele nascido na Galileia, num dos lugares mais rejeitados de toda a Judéia. De ter ele nascido numa família que não tinha um nome nobre, que não tinha posses e bens, em ter sido o seu quarto um estábulo, em ter sido o seu berço uma manjedoura. Então, no nascimento de nosso Redentor, ele foi humilhado. Porém, no seu retorno, ele será exaltado e glorificado. Acompanhado dos anjos, todos os olhos verão a sua glória, todos os ouvidos ouvirão o som da trombeta, e a sua glória se revelará em todo o universo. Será um evento grandioso. E queridos, nós, como igreja, precisamos ansiar, desejar esse dia. E essa, presbiteriano, é a única ansiedade que é bendita. Essa ansiedade que a gente pode ter, e deve ter. Porque ansiedade a gente define como excessiva preocupação. E a gente deve se preocupar, sim, com a vinda de Cristo Jesus, e não é errado a gente cantar ansioso espero a sua volta. Por quê? Porque nós precisamos estar com o candeeiro aceso. Vivendo em santidade, vivendo em retidão, caminhando a cada dia na presença do Senhor. E igreja, povo de Deus, povo santo e abençoado, uma das piores coisas que pode acontecer à igreja é cair a igreja no esquecimento da volta de Cristo Jesus. E quais são as consequências da igreja esquecer e cair no esquecimento esse evento? Toda vez que a igreja ela cai no esquecimento dessa verdade, ela se entrega ao pecado. Ela se entrega ao pecado. Um dos aspectos que contribui para a pureza e para a santidade da igreja é a consciência de que o seu Redentor, ele há de vir. E como a igreja, ela deve viver? Como a igreja ela deve viver? Esperando esse retorno a cada dia. Uma palavra de alerta. Hoje há muita porcaria e lixo na internet. Principalmente
ensinos e estudos sobre o livro do Apocalipse. E eu exorto a igreja, atenção com as pregações, atenção com aquilo que vocês estão ouvindo e até mesmo ensinando os vossos filhos. Nada substitui a boa e velha Bíblia. Nada substitui o bom ensino da escola bíblica dominical. Igreja, cuidado, alerta. A minha preocupação é, vai demorar ainda para vir. Porque não aconteceu isso, não aconteceu aquilo outro, e só vai quando acontecer isso ou acontecer aquilo. Irmãos, Deus, Ele não quer, está gravado isso, que a gente fique estudando para esperar, ou para saber, melhor dizendo, quando Ele não virá. Porque isso aqui tem que acontecer isso aqui, e aí a igreja ela cai num comodismo. A igreja cai numa acomodação. Vai demorar. Você pode ler que os apóstolos sempre repreenderam a igreja. Quando a igreja ela passava a ter essa mentalidade, vai demorar a vinda de Cristo. Texto que nós acabamos de ler na abertura, o apóstolo Pedro, quando escreve à igreja dos dispersos, ele fala: amados, parem com isso. Esse tipo de ensino que está entre vocês, de que a vinda de Cristo vai retardar, vai demorar, é errado. O cristão, ele deve viver em constante expectativa quanto ao retorno glorioso de Cristo Jesus. Paulo fala assim: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos com ele arrebatados. Eu já disse isso à igreja, até alguns irmãos depois até comentaram comigo: pastor, eu nem tinha pensado nisso. Crente não espera a morte. Crente espera a vinda de Cristo. Crente espera cada dia o seu chamado, o seu arrebatamento. Nós, os vivos que ficarmos, subiremos com Ele nas alturas e nos encontraremos com o nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Muito bem. O evento de Cristo, em seu retorno, será um evento lamentável para os ímpios. Os ímpios. Nós adoramos, e isso aqui é interessante, eu falei que vai haver um momento de convergência de propósito entre os crentes e os ímpios, né? Todos vão confessar o nome de Jesus e todo joelho vai se dobrar, ok? Só que a forma da adoração vai ser diferente. Por que a forma da adoração vai ser diferente? Nós vamos adorar com pleno regozijo. A nossa adoração, ela vai ser tomada por aquele sentimento de vitória. Vencemos, triunfamos, sofremos, riram de nós, zombaram de nós, ridicularizaram a nossa fé, mas quando a gente adorar ali, a gente vai dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, é verdade, valeu a pena. Então, nós vamos adorar ali ao Cordeiro, tomados por uma imensa alegria. Os ímpios vão adorar, mas eles adorarão com choro. Eles adorarão com lamentação. Sabe por quê? Porque já será tarde demais para eles. Então, haverá adoração universal, mas haverá distinção quanto ao sentimento da adoração. Adoraremos com plena alegria e gozo em nosso coração. Os ímpios adorarão com lamento e com aquele sentimento: foi tarde demais. E será um evento de plena alegria para os eleitos. Muito bem, Cristo em sua segunda vinda, ele será exaltado, a manifestação de sua glória, é o ponto 3 de nossa aula aqui. Lucas 9, 26.
Porque qualquer de mim, das minhas palavras, se envergonhar, irmãos, olha que advertência isso aqui. Porque qualquer de mim, de minhas palavras, se envergonhará, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e a dos santos anjos. Quando vier o Filho do Homem, e vejam que interessante essa expressão aqui, né? Todo texto, quando se refere a Jesus em seu retorno glorioso, como Jesus ele é apresentado? O Filho do Homem. Já perceberam isso? Podem observar, sempre quando a Bíblia faz referência no Novo Testamento sobre a vinda de Jesus, Jesus ele é tratado, ele é chamado de o Filho do Homem. E a resposta a essa questão é a seguinte: por que Jesus ele é assim chamado? Porque ele virá com o corpo que ele subiu às alturas. Qual é o corpo hoje que Cristo está à direita de Deus Pai? Com o seu corpo glorificado. E como ele voltará para buscar a sua igreja? Com o seu corpo glorificado. A forma humana, mas em seu estado de glória, que Jesus subiu, é a forma como ele voltará. Lembremos que Cristo, após a sua ressurreição, ele foi reconhecido pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, mas ele foi reconhecido com o seu corpo glorificado, e é com esse corpo glorificado que ele há de vir, e é por isso então que ele é chamado de Filho do Homem. Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos, e é claro, aqui, quando fala todos os anjos eleitos, ok? Não são os anjos rebeldes, os anjos eleitos, todos eles. Então se assentará no trono da sua glória. Sobre a manifestação da glória própria de Cristo. Colossenses 1,16, abra por gentileza a sua Bíblia. Colossenses 1,16. Obrigado. Muito bem, Jefferson, está atento aí. Pois nele quem? Cristo. Foram criadas todas as coisas. Olha só, Cristo, ele é o agente da criação. O universo foi formado por Cristo Jesus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A gente vê ali em Gênesis, né? Disse Deus, haja luz. Mas no versículo 2 diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Colossenses, quando fala sobre Cristo, diz, e nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, os anjos, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Essa expressão que Paulo usa ao escrever a igreja de Colossos, indica a abrangência da criação realizada pelo nosso Redentor, Cristo Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O universo foi formado para quem? Para Cristo. As estrelas do firmamento foram criadas para quem? Para Cristo. Os anjos foram criados para quem? Para Cristo. Você foi criado para quem? Para quem? Fomos criados para Cristo Jesus.
tudo converge para Ele. Então, voltando lá para o slide, Jefferson. Não tem problema, a gente aguarda. Muito bem. Volta um pouco, é o 3, né? Isso. Quando Cristo ele voltar, eu quero destacar ali o ponto 1, cumprirá um propósito criacional. Antes da queda, tudo convergia em perfeita harmonia para a glória de Deus. Após a queda, por causa do pecado, o propósito continua sendo o mesmo. Todas as coisas convergem para a glória de Deus. Mas nós conseguimos promover a glória de Deus continuamente? Sim ou não? Não. E o que nos impede de promover continuamente a glória de Deus? Pecado. O pecado, ele rouba de nós o propósito criacional, o propósito existencial de cada um de nós. Nós fomos criados para a glória de Deus, mas o pecado faz com que nós venhamos a viver para a nossa própria glória. E as nossas escolhas, as nossas decisões, elas convergem muitas vezes para os nossos próprios interesses e interesses esses pecaminosos. Redenção, o conceito de redenção. Por que fomos redimidos? Porque fomos salvos. Qual é o propósito principal e essencial de nossa redenção? Via de regra, a gente pensa assim, em sermos poupados do inferno, em termos sido livres da condenação eterna. É muito comum, se você perguntar, né, por que você foi salvo por Cristo Jesus? Para ser liberto do inferno, para ser livre da condenação. Está certa essa resposta? Está. Mas é o propósito principal? Não. Redenção significa voltarmos para o nosso propósito criacional, que é promovermos a glória de Deus. Então, quando Cristo voltar, todas as coisas serão refeitas. Tudo voltará ao seu perfeito lugar. Nós cumpriremos o propósito para qual Deus nos criou antes da fundação do mundo. E nós nos alegraremos nesse propósito. Curioso e desastroso é que o pecado, ele rouba de nós a alegria de vivermos para a glória de Cristo Jesus. Lá no fundo, por causa do pecado, a gente não se deleita nisso. A gente não tem prazer em escolhermos a nossa profissão para que Cristo seja glorificado, em cuidarmos de nossa casa para que Cristo seja glorificado, em educarmos os nossos filhos para que Cristo seja glorificado. Isso muitas vezes não traz deleite ao nosso coração. Deveria trazer um profundo deleite em nossa alma. E por que isso não acontece? Porque há em nós a presença do pecado, que nos impede, melhor dizendo, de enxergar o propósito para o qual Deus nos criou. Ponto 2. Cumprirá um propósito doxológico. Então, a vinda de Cristo fará com que nós louvemos o seu nome para sempre, cantaremos os seus louvores para todo o sempre. Há uma ideia, muitas vezes incorreta, sobre o novo céu e a nova terra. Né? Muitas pessoas pensam que no novo céu e a nova terra a gente vai ficar cantando, vai ser um grande coral. Né? O Gilmar que gosta disso, cadê o Gilmar? Está para lá, né? Pensa que assim, novo céu, nova terra, todo mundo de toga, né? Todo mundo afinadinho, um lindo coral,
que a gente vai cantar para toda a eternidade. Terminou uma música, vem a outra. Todo mundo em pé, tudo arrumadinho, né? Ninguém desafina mais, né? Irmãos, esta é uma visão extremamente limitada. A grande questão é, o que faremos no novo céu e na nova terra? Tudo que há no novo céu e na nova terra, que a gente não conhece ainda, que a gente não sabe. Pergunta assim, pastor, vai ter roça? Vai ter cavalo? Vai ter... Não sei. Não se sabe. Tudo será novo. Tudo será novo. Mas uma coisa importante aqui, o Iron gosta, eu vou abrir aqui uma nota de rodapé. Vou abrir uma nota de rodapé aqui. Trabalho, igreja, não é maldição. Então, tem um conceito, que eu não sei de onde veio, que adentrou as igrejas, e até tem crente que acaba o domingo à noite, né, sai e fala assim, amanhã eu vou para o meu castigo. Não, assim, eu entendo, claro, tem trabalho que é pesado, o relacionamento é tenso, eu entendo. Ok? Eu entendo que alguém fique bravo comigo e perca a comunhão para participar da ceia à noite. Quero que vocês entendam isso. Mas assim, trabalhar, produzir, irmãos, não é pecado, ou não surgiu o trabalho por consequência do pecado. Essa é a afirmação que eu quero que vocês entendam. Quando Deus criou o homem, o que Deus disse ao homem? Cultive e guarde o jardim. Cultivar e guardar é o quê? Trabalho. Deus, ele não criou o homem para a ociosidade, mas Deus criou o homem para a produtividade. E o que eu afirmo? Categoricamente, sem medo de errar, no novo céu e na nova terra, seremos seres produtivos. Mas a produção daquilo que faremos será unicamente para a glória de Deus. Se for ter roça, o trabalho da roça será para a glória de Deus. Se tiver ensino, o ensino será unicamente para a glória de Deus. O que produzirmos no novo céu e na nova terra redundará em louvor ao Cordeiro e ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, o propósito da vinda de Cristo é doxológico, é para adoração, Terceiro, ele cumprirá um aspecto escatológico. Vamos para Apocalipse 22, versículos 3 e 4. É possível, Jefferson, você projetar isso para nós? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O que eu creio? Que nós contemplaremos a face do Pai e do Filho. Porque observe, lá estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Cristo está onde hoje? Assentado à direita de Deus Pai. E nós contemplaremos a glória do Pai e do Filho. Vou assustar com o que eu vou falar aqui com vocês. Acho que vocês vão se assustar. Nós jamais contemplaremos o Pai e o Filho em toda a sua glória. Vou reafirmar isso aqui. Grave isso. Nós jamais contemplaremos o Pai e o Filho em toda a sua glória. Na própria teologia, nós aplicamos a Deus aquilo que são chamados de atributos incomunicáveis. E o que significa atributos incomunicáveis? Que jamais serão comunicados aos homens. Deixa eu dar um exemplo.
Mesmo no novo céu e na nova terra, eu e você estaremos presos ao tempo e ao espaço por causa dos nossos corpos. No novo céu e na nova terra, nós não seremos onipresentes. A onipresença é um atributo que pertence somente a quem? Se subo no mais alto monte, se desce no mais profundo abismo, há algum milímetro desse universo onde Deus não esteja presente? Então, o que há de acontecer no novo céu e na nova terra? Deus, reduzirá a sua glória, e já será muita glória, para que nós possamos o que? Contemplá-lo. O fato de Deus assumir forma e viver entre nós, já é uma redução de sua glória, e Ele fará isso por misericórdia de nós, porque mesmo tendo nós um corpo incorruptível, imortal e glorioso, o nosso corpo jamais terá os atributos que pertencem a Deus, porque Deus é Deus e Ele é inigualável. No novo céu e na nova terra nós seremos onipotentes? Não. A onipotência pertence somente a quem? A Deus. Então é importante que a gente tenha esse senso de compreensão. E olha só, e os seus servos Ele é o rei, e tudo aquilo que nós viermos a fazer, a produção daquilo que nós viermos a fazer, redundará em louvor para Ele. Prosseguindo, versículo 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Seremos definitivamente selados. A marca de Cristo estará visivelmente em nós.